Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Márcia. Primeira vez que você está entrando aqui, né, Márcia? Primeira vez, primeira vez. Muito obrigada pela acolhida e pela oportunidade. Tá ótimo. Você está em que cidade? Estou no Rio de Janeiro. Ah, no Rio, que bom. Temos alguns cariocas aqui. Ah, tá certo. Vocês são de São Paulo? Vocês estão em São Paulo? Eu estou em São Paulo. Eu também estou em São Paulo. Também. E best.com.br. Obrigado. Eu que agradeço. A Ilda está entrando, a Ilda é de Niterói. Boa noite. Boa noite. O Sérgio já está aí, o Sérgio é quem vai falar hoje. Vamos dar um tempinho para o resto do pessoal entrar, né? É. E aí, Sérgio, está bem? Tô bem, sim, tranquilo. Tá ótimo. Vocês estão bem? Tudo ok. Eu já estou gravando a reunião, tá? Tá. Newton acabou de entrar. Boa noite. Boa Oi, noite. Newton, tudo bom? Que Oi, ordem. Newton. Boa noite, Sérgio. Tudo bom? Tudo. Márcia, como é que você ficou sabendo? Eu fiquei sabendo por uma amiga, que é minha terapeuta também, e me mandou o comunicado, falou, acho que você vai gostar. Aí eu realmente me interessei e vim conhecer. Tá ótimo. Só um minutinho. O nome dela é Regina Cavu. Regina está entrando agora. É ela. Acabou de entrar, Regina. Oi, Regina. Oi, Márcia. Tudo bom, querida? Tudo bem, e você? Tudo bom também. Saudade. E você? Eu também. Oi, Regina, Oi, boa noite. Boa noite, Sérgio. Tudo bem? Tudo bom? Você é parente daquele Conde Cavour, da independência italiana? Ah, pois é. Isso é uma história. Esse Cafu é o seguinte, o bisavô, acho que era o bisavô do meu marido, gostava dos heróis, do meu falecido marido, gostava dos heróis italianos. Ele botava o nome dos filhos. José Garibaldi, não sei quem é, Cavour, Bento Cavour, e aí virou sobrenome. Mas não tem raiz, não. Era nome que virou sobrenome, mas é forte. Homenagem, né? Nome que virou sobrenome, homenagem. E aí, quando a Itália, você vê Cavour, tem tudo quanto é lado. Uhum. Uma vez, o meu marido meu falecido marido chamava Márcio. E uma vez a gente achou a Rua Márcio com a Ponte Cavour. Foi bem, tiramos lá uma foto embaixo da placa, cruzados. Sim. Mas Cavour é um nome forte, aí eu deixo. Uhum. Aqui eu nem gosto muito de ter sobrenome, não, mas não consigo tirar, eu tiro toda vez, volta. Oi, Beto, tudo bom? Oi, Beto. Tudo bem. Boa noite. Olá. Tá. Olá a todos. Beto está em São Paulo. O Beto está em São Paulo, o Newton está em São Paulo, eu estou em São Paulo. E o Sérgio também em São Paulo. A Márcia e a Regina no Rio, a Hilda em Niterói. Tá? Vamos ver, tem mais gente para entrar. Vamos dar um instantinho, tá? Eu entrei na horinha certa. Achei que ia te encontrar, Márcia, para te recepcionar aqui. A gente se reúne sempre para conversar sobre as situações
Eles podiam aproveitar e ir dizendo um pouco de quem são vocês para o Sérgio se localizar. Né, Sérgio? Eu já contei aqui a história do Cavour. Então, eu sou Regina, moro no Rio, sou psicóloga, terapeuta de família, de casal. E que mais? E pertenço aqui a esse grupo. O Marco foi meu professor de psicologia social, lá pelos idos de 84 a 88, 87. Já perdi a conta. Eu também. E reencontrou. E por isso eu estou aqui no Conversagem. Beto, fala quem é você, vai. Como assim, gente? Pelo amor de Deus. É privado. Não, meu nome é Beto, eu trabalho com cultura Quer dizer, na verdade, eu comecei a estudar teatro em 94. Né? E desde então sempre tem algum envolvimento com cultura, com teatro, sou produtor, sou videomaker, trabalhei um tempo com cinema, mas aí eu entendi que não dava para trabalhar com cinema porque é muita, quer dizer, dá para trabalhar bastante com cinema, mas eu gostava de uma vida um pouco mais sossegada, né? E a última vez que eu fiz um filme, fiquei 12 dias dormindo média de 3 horas. E isso foi leve. Então eu... E trabalho muito com dança contemporânea. Trabalho com o Pedro Granato. Conheço muito o Heitor, que eu acho que você conhece, Sérgio. Né? E participo de alguns grupos de cultura. Então, eu ajudei a fundar a Frente Única de Cultura. Faço também parte da Frente Estadual de Cultura. Sou amigo do Celso Frateschi, enfim. Ok. Vamos lá, entrou o Luiz Irano. Meu estômago tá bom, eu mexo com política. É isso. Tá. Luiz, aproveita, já que você está entrando aí, para você dar uma apresentação rápida para o grupo. Bom, boa noite a todos e todas. Meu nome é Luiz Irano. Eu trabalho desenvolvendo sistemas para entidades sindicais. Conheço o Marco Aurélio aí de alguns trabalhos feitos de forma individual e depois coletiva lá com a diretoria dos meus sócios. A gente ficou um bom tempo trabalhando com o Sérgio. E tenho interesse aí no tema, então estou aí participando um pouquinho. Ok. Ana, faz uma apresentação rápida sua aí. Eu? Sim. Bom, eu sou psicóloga aposentada, estou fazendo alguns atendimentos agora com o movimento MTST e tenho interesse especial nessa questão de formação de coletivos. Tá ok. E a Márcia precisa se apresentar. Márcia. Sou Márcia, sou professora. Boa noite. Boa noite. Desculpa. Eu sou professora, trabalhei muito tempo na rede do município do Rio de Janeiro, em rede particular também. Atualmente eu trabalho com avaliação. E também me interesso muito por grupos, por discussões em grupos, trabalhos coletivos. É isso. Tá bom. Simara, como Olá. é que você faz uma breve apresentação sua e nos conta como é que você chegou aqui? Eu recebi um comunicado pelo WhatsApp. Então,
Meu nome é Simara Campos, eu estou em São Carlos, eu sou administradora, aposentada, mas ainda estou atuando no mercado e eu gostaria muito de participar do grupo, tenho interesse no tema. Ok, tá ótimo. Obrigado. Carmen, Obrigada. você podia se apresentar rapidamente para todo mundo? Sim, boa noite. Meu nome é Carmen, Carmen Lígia, enfim. Eu recebi o convite por meio do Beto, que a gente trabalha junto numa rádio, no projeto de uma rádio web, e eu sou jornalista, mas assim, já faz uns 6 anos que eu não faço mais jornalismo, estou voltando a fazer na rádio, né? Mas sou professora, pesquisadora, eu pesquiso o tema trabalho e saúde mental. Eu recentemente concluí um doutorado nessa área e estou continuando a pesquisar nessa área e tudo, né? E aí fiquei muito interessada quando vi o convite do Beto, até agradeci tudo e gosto muito de participar de grupos e essa coisa assim de ter pontos de resistência, né, nesse momento tão duro, tão crítico que a gente está vivendo. Eu acho fundamental para a gente se fortalecer, né, fortalecer nossas posições, ver caminhos para a gente atuar, para a gente, né, resistir mesmo, né, como está sendo necessário. Então, aí, por isso que estou aqui, e com grande Ótimo. satisfação. Obrigado. Depois eu vou pedir a vocês que estão, a Simara e a Carmen, para colocarem aí no chat, por favor, o nome completo, o celular e o e-mail de vocês, tá? Por favor. Para não ficar interrompendo aqui, copiando. Hilda, quer fazer uma apresentação rápida para todo mundo aí? Boa noite, eu sou a Hilda, estou aqui em Niterói. Eu sou antropóloga, morei muitos anos fora do Brasil. Morei muito tempo também no Japão. Fiz várias pesquisas sobre violência familiar, violência urbana, gênero, e voltei em 2014. E agora eu estou fazendo um novo projeto com idosos. Estou fazendo uma pós de gerontologia. E estou no grupo desde o início, está sendo muito valioso esse contato aqui no grupo. Ok. Newton, o Newton é o observador desse grupo. Deixa eu fazer logo de cara essa apresentação. Newton, fala aí um pouco para o pessoal. Newton, então, sou psicólogo. Grande parte da minha vida profissional eu trabalhei com grupos e comunidades carentes. Fiz o curso do Marco Aurélio em 84, né? E desde lá a gente se encontra, conversa, e esse projeto de conversagem na quarentena, eu participei junto com o Marco Aurélio para discutir, elaborar. E aqui eu cumpro um pouco o papel de observador e relator do desenvolvimento do grupo. Ok. Sérgio, quer assumir? Assumo. Legal. Bom, gente, boa noite de novo a todos vocês. Estou muito feliz e honrado com o convite do Marco Aurélio. Eu acho que, como estamos um grupo pequeno e podemos ser bem informais, eu podia começar falando de mim, para depois falar da proposta da Convergência pelos Direitos. Eu tenho uma trajetória a partir da engenharia. Eu fiz mestrado nos Estados Unidos, voltei 10 anos depois de formado, em 84, que foi quando eu conheci o Marco Aurélio. Foi por indicação de um amigo muito querido, o Moisés Moishi,
Lembra dele, Marco? Sim, eu não tenho Moisés. muitas notícias recentes dele. Ele faleceu vai fazer um ano agora. Ah, é? Que pena. Faleceu no dia 30 de março. Enfim, eu voltei e eu tinha migrado das exatas para as humanas no meu mestrado. E tinha estudado muito psicologia social e tinha interesse em ir para essa área. E o Moisés me disse, pô, você precisa falar com o Marco Aurélio, que faz um trabalho muito bacana em instituições, análise institucional, essas coisas. E eu, ao mesmo tempo, queria muito atuar politicamente, que eu, com 33 anos, 34 anos a essa altura, eu tinha tido uma atuação política muito periférica. Eu peguei o AI-5 logo que entrei na faculdade, então, com isso, eu me inibi na atividade política e só fui atuar politicamente os anos que eu morei na Bahia, antes de fazer o mestrado. Mas foi muito periférico. Eu fazia reuniões em casa com candidatos a deputado do Partidão, uma coisa assim muito pontual. E, ao fazer meu mestrado, eu dei uma guinada na vida e queria muito atuar politicamente e logo entrei no governo Montoro, que tinha sido recém-eleito. Montoro foi eleito em 82 e eu cheguei em 84 e fui trabalhar com o governo Montoro. Comecei a ter uma atuação político-partidária. Na época, não sabia bem se eu ia para o PMDB, para o PT. PMDB tinha o grupo comunista, né? Tinha o Partidão, estava dentro do PMDB. E eu acabei indo para o PMDB e me aproximei do Partidão que estava rachando naquela época. Parte foi para o PT, parte ficou no PMDB com a turma do Aloysio Nunes, revista Presença. Enfim, campanha das diretas, mergulhei na política, foi mesmo na campanha FHC para prefeito, em 85. E essa proximidade com os remanescentes do Partidão me levou a reencontrar o Marco Aurélio no movimento Humanismo e Democracia, com o Antônio Reschi, em 91. Foi em 91 que a gente se reencontrou. Enfim, eu passei a ter uma trajetória política, inicialmente político-partidária, depois foi deixando de ser partidária, foi passando a ser uma política fora dos partidos, na sociedade civil. E aí eu vou dar um salto no tempo. A maior parte da minha atividade profissional foi como consultor numa área que tinha o nome, eu não gosto do nome, gestão do conhecimento. É um nome pretensioso, assim, como se conhecimento fosse uma coisa que fosse possível gerenciar. Então, era um nome arrogante, mas, enfim, era nessa área que eu atuava. Eu reencontrei o Marco Aurélio na psique. Eu vendia sistemas para bibliotecas digitais naquela época. Então, atuei muito com TI, então, e acumulei um conhecimento no processo de aprendizagem coletiva em organizações, usando a tecnologias de redes, comunidades virtuais, fiz vários projetos de portais. Enfim, esse foi o trabalho profissional. Aí, há 10 anos, eu tive uma epifania dessas coisas que quem já passou por uma guinada assim espiritual
Eu tinha sido ateu por 45 anos e eu comecei a frequentar uma linha de desenvolvimento espiritual chamada União do Vegetal. A gente bebe ayahuasca na União do Vegetal. E um dia eu tive uma epifania, faz 10 anos, e com essa epifania eu chutei o pau da barraca profissional e mergulhei na militância na sociedade civil por um ponto muito inusitado. Por ser judeu, eu comecei a atuar no processo de paz Israel-Palestina. E formei um grupo de judeus progressistas brasileiros aqui no Brasil, chegou a ter mais de 1.000 pessoas. E foi a primeira vez que judeus progressistas se uniram de forma nacional, porque havia as comunidades em cada cidade, mas as pessoas se conheciam muito pouco. Então, nesse grupo que eu formei, chamado JuProg, nós chegamos a reunir 1.000 pessoas de todas as cidades onde existem comunidades judaicas. Em todas elas a gente encontra judeus progressistas soltos. Então eu passei a descobrir uma coisa que para mim hoje é muito, muito evidente, que é a solidão da intelectualidade de classe média. Cada um no seu cantinho, por falta de conexões, e eram pessoas, em geral, no JuProg, pessoas que não faziam parte do setor mais organizado da comunidade judaica, que se reúne nas sinagogas. Em São Paulo, no clube a hebraica, São Paulo é um ponto fora da curva. A hebraica é um fenômeno sociológico, antropológico. Faz a comunidade judaica de São Paulo ser bem diferente de todas as comunidades do mundo, porque a hebraica puxou a vida judaica para fora da sinagoga, levando para o clube esportivo, piscina e tal. E, enfim, o que tem a ver com o conservadorismo da comunidade judaica em São Paulo. Eu faço essa análise de sociologia de botequim. A comunidade judaica em São Paulo é extremamente careta, conservadora, tem a ver com essa frequência de todos ao clube, a hebraica, drenando até dos grupos juvenis de esquerda, dos quais eu na juventude tinha participado, grupos juvenis judaicos de esquerda. Em São Paulo eles são muito fracos, ao contrário do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, os grupos juvenis judaicos de esquerda são bem fortes. E a comunidade carioca, que é a segunda brasileira, ela é bem mais progressista do que a comunidade de São Paulo. Enfim, então, essa experiência com o JuProg, que foi muito intensa durante uns 6 anos, me levou a ser convidado por amigos da teologia da libertação. Ou seja, saí da bolha judaica e passei a frequentar reuniões da Comissão Justiça e Paz na Arquidiocese de São Paulo. Fui muito bem acolhido, foi super legal. Acho que eu fui o primeiro não católico a participar dessas reuniões. E toda segunda-feira, desde 2013, desde as manifestações, se formou um movimento contra a criminalização dos movimentos sociais, que se reúne toda segunda-feira. E nesse movimento, em algum momento, eu tomei a iniciativa, juntamente com o presidente da Comissão Justiça e Paz, e fundamos uma coisa chamada Frente Interreligiosa, Dom Paulo Evaristo Arns por Justiça e Paz. É uma frente criada
não para o diálogo interreligioso, não é para uma religião conhecer a outra, é para a gente somar forças das religiões na defesa dos direitos humanos. Ou seja, objetivo muito específico, somar forças das religiões, forças mais iluministas, progressistas, democráticas, para combater especialmente o ódio religioso. E nós fizemos 3 anos agora, no dia 14 de dezembro, que foi o 4º aniversário da morte de Dom Paulo, e tivemos uma presença muito intensa, muito notável, muito notória no campo dos direitos humanos aqui em São Paulo, especialmente por eventos que realizamos. Por exemplo, nós fizemos talvez o maior evento no Brasil, pelos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi uma celebração na Catedral da Sé, com a presença do cardeal, que é um conservador, e presença de representantes de 10 religiões: budista, kardecista, Bahá'í, enfim, judeus, muçulmanos. E à frente de Dom Paulo me ensinou muito, aprendi muito sobre essa sociologia das religiões, da perseguição religiosa no Brasil. Logo a nossa pauta se ampliou, não deixou de ser apenas o combate à violência e ao ódio religioso, passou a ser uma pauta ampla de direitos humanos. No ano passado, em função dessa experiência, eu fui convidado pelo professor Miguel Nicoleles, que assumiu a coordenação no Nordeste, Consórcio Nordeste, que é um fato político que eu considero assim extremamente relevante, muito pouco sabido aqui no Sul. O Consórcio Nordeste foi a formação de uma instância subnacional, formada pelos 9 governadores do Nordeste que são de oposição. E a constituição do Consórcio Nordeste deu-se logo após a posse do Bolsonaro, em 2019. Então, as primeiras falas dele de insulto aos nordestinos, aos governadores nordestinos e tal, precipitaram a formação do Consórcio Nordeste. Então, 9 governadores que passaram a ter algumas formas de atuação conjunta, inclusive no nível das relações internacionais. Foram visitar a União Europeia, foram visitar a China, e no começo do ano passado, com a pandemia, o Consórcio Nordeste criou o Comitê Científico para dar embasamento científico para o combate à pandemia. Bom, o Nicoleles formou uma organização de voluntários, a qual eu me filiei. E estou atuando lá desde maio do ano passado. O ano passado inteiro eu passei assim, sem sair de São Paulo, mas passei no Nordeste, organizando redes. Dentro dessa organização de voluntários, nós constituímos... havia vários grupos, e o meu grupo, e eu me tornei coordenador dele, o meu grupo é o de políticas públicas, ou seja, tudo que não é pandemia cai dentro de políticas públicas. Educação, segurança alimentar, direitos humanos, enfim. Formamos grupos que, com os voluntários,
Foi uma experiência, está sendo uma experiência maravilhosa pela qualidade das pessoas que a gente tem lá. Então, tem 200 voluntários comigo nesses vários grupos. E assim, em geral, é de mestre para cima, mestre, doutor, pós-doutor. E eu me vi assim pela primeira vez na vida, eu nunca tive assim paciência, vontade de seguir um doutorado, tal. De repente eu estou coordenando equipes que têm doutores, pós-doutores nas mais diversas áreas. E lá dois desses grupos bateram asas e formamos redes. A rede Josué de Castro, de segurança alimentar, e a rede Paulo Freire, do Nordeste. A diferença entre o grupo que nós tínhamos e a rede Paulo Freire, por exemplo, é que é uma outra coisa. A rede Paulo Freire já passa a ter uma interlocução direta com governos, com secretários de educação, com associações de professores, de educadores, enfim. E a partir da formação dessas redes no Nordeste, eu ganhei assim, uma desenvoltura. Ou seja, a desenvoltura foi se constituindo gradativamente do JUPROG, Frente Dom Paulo Evaristo Arns, Nordeste, e aí, no finzinho do ano passado, essa desenvoltura que eu tinha desenvolvido me levou, num dado momento, a procurar um intelectual que todos vocês devem conhecer bem, o Pedro Serrano. Todos conhecem o Pedro Serrano? É um grande jurista, talvez seja o maior filósofo do direito que nós temos hoje aqui no país, um jurista de reputação internacional, muito ouvido na esquerda, nos vários partidos. Ele não é filiado a partido, mas ele é muito ouvido pelos vários partidos de esquerda. E já tínhamos nos conhecido. Eu, como Frente Dom Paulo, já tinha tido algumas conversas com ele e tal. Procurei o Pedro Serrano em função daquele incidente, um dos muitos incidentes escabrosos que a gente tem tido com esse desgoverno, que foi aquele que se diz ministro do Meio Ambiente, quando ele adulterou as resoluções do CONAMA, do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Aí dei uma ligada para o Pedro. Pedro, vamos bater um papo? A gente precisa pensar formas de punibilidade desses genocidas. E que não passem só pela judicialização, porque a judicialização, a bola bate na trave. Porque empaca no TSE, empaca no Supremo, empaca na PGR, enfim, a bola bate na trave. Que é imprescindível judicializar, mas não dá para se contar só com isso. É preciso, além de judicialização, a comunicação para que haja punição social dessas figuras, para que passem a ser execrados. Ou seja, comunicação tanto no Brasil quanto no exterior, para que a opinião pública no exterior, nas universidades, passe a enxergar essas figuras como personas não gratas. Qualquer dia, que aconteça algo do gênero, um parlamentar no parlamento holandês pedir uma investigação sobre os descaminhos da política ambiental no Brasil e diga, esse Ricardo Salles não pode entrar aqui na Europa. Enfim, punição social que não passe necessariamente pelos caminhos dos tribunais. Então, era essa a proposta com o Pedro, e isso deu origem a uma série de reuniões em que a gente foi ampliando essa pauta, saindo apenas da pauta
punibilidade, nós fomos trazendo pessoas, cada um foi chamando pessoas e tal, e num certo momento a gente tinha um grande jurista, que é o maior especialista em genocídios no Brasil, o Flávio Bastos, o Rubens Born, que é um grande militante da área socioambiental há 40 anos, e cada um foi trazendo pessoas, passamos a ter nas nossas reuniões, tivemos 3 reuniões grandes com lideranças indígenas, lideranças do movimento negro, lideranças do grupo de trabalho da Agenda 2030 para a sociedade civil. Enfim, tínhamos diversificado uma pauta e tínhamos tomado a decisão de que no dia 10 de dezembro, em que é o dia dos 72 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, faríamos uma live. E fizemos a live de lançamento da Convergência pelos Direitos. E o que é a Convergência pelos Direitos? Eu vou botar o link aí no chat dessa live de lançamento, porque ela marca o DNA da Convergência pelos Direitos. Vocês vão ver na live representantes de várias lutas, vários direitos fundamentais. A questão da violência de Estado está presente através do tema do genocídio, né? O direito à alimentação. Enfim, nós chegamos à conclusão de que a nossa pauta deveria ser os 17 ODS, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, também para não ficarmos com uma pauta muito limitada no horizonte temporal. Ou seja, a gente precisa escapar dessa armadilha da conjuntura, escapar da armadilha de que um desses monstros fala uma besteira e todo mundo vai atrás da besteira que eles falam, e essa passa a ser a pauta, e com isso a gente fica paralisado, imobilizado pela energia que é drenada pela atenção desmedida que se dá a esses personagens. A gente passa a ser reativo, como estamos sendo, né? Então, a Convergência pelos Direitos, ela pretende tirar a sociedade civil da reatividade, pretende estimular a sociedade civil a pautas positivas, pautas transformadoras. Ah, não, mas se não tiver impeachment não adianta nada. Não. Até para ter impeachment, a gente só pode, eventualmente, derrubar esse governo através de uma pauta positiva, porque a gente tem que disputar corações e mentes. Não pode ficar só na coisa do fla-flu, de gosta ou não gosta do Bolsonaro. Enfim, a Agenda 2030 nos traz esse horizonte, que é um horizonte assim consagrado mundialmente. ONU está aí, 2030, para salvar o planeta, para reverter o aquecimento global. Está aí, a gente tem que entrar nisso. Então, nossa pauta, claro, ela enxerga 2022, que é um ano em que existe a possibilidade de vencer a eleição, ou mesmo de não vencer, mas de minorar o absurdo que está aí, através de alguma aliança menos obtusa do que essas que têm se pintado por aí, com esse centrão e tal. Enfim, para isso tem que ter uma pauta positiva. E a pauta positiva, ela se traduz, então, na questão dos 17 ODS. Adotamos isso. Adotamos porque isso nos dá uma referência que não é endógena, é uma referência externa. Estamos surfando a onda da Agenda 2030. Então, com isso, a Convergência pelos Direitos passa a se organizar a partir da live do dia 10 de dezembro, em torno de cada um desses direitos. Não todos ainda, porque
não temos pernas para tudo ao mesmo tempo. Mas, para dar um exemplo, um dos companheiros trouxe para essa live a presidente da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que na live falou da campanha nacional O Brasil Precisa do SUS, que vinha sendo constituída e foi lançada 5 dias depois, no dia 15 de dezembro, foi lançada a campanha. Enfim, formamos um núcleo na Convergência pelos Direitos, um núcleo ligado ao direito à saúde e à defesa do SUS. Entramos em cheio na campanha de defesa do SUS, em cheio. Somos tão pouquinhos, tão pequenininhos ainda, ainda não fazemos nenhuma diferença, mas vamos fazer. Então, esse núcleo de direito à saúde e defesa do SUS tem representantes das principais instituições que dirigem a campanha nacional de defesa do SUS. A Abrasco, a Fiocruz, o SEBS, que é a instituição, Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, que é a instituição onde nasceu a proposta do SUS antes de ser SUS. O SUS foi criado de fato na Constituição de 88, mas ele já vinha sendo desenhado na década de 70 por sanitaristas, por estudantes de saúde pública. Enfim, o SEBS está conosco nesse núcleo de defesa do SUS. Então, o que nós pretendemos fazer em cada um desses núcleos? E um deles nós já começamos, no mês de janeiro, já começamos a fazer, já vou contar. Então, o núcleo de defesa do SUS, a nossa ideia é que a gente possa, através de debates em profundidade e das nossas articulações em rede, onde entra a rede da Frente Dom Paulo, entra a rede do GT da Agenda 2030, ou seja, uma somatória de redes, uma rede de redes, em que a gente possa pegar cada campanha dessas, cada luta dessas que se dá a partir de uma bolha, a bolha dos sanitaristas que defendem o SUS. Cadê o povo para defender o SUS? Então, a partir dessa bolha, que a gente possa capilarizar a defesa do SUS através de ações nas igrejas, por exemplo. Frente Dom Paulo, Igreja Católica, evangélicos do bem, que são muitos, né? Aliás, desde já convido vocês para o ato de lançamento, que será na quarta-feira de cinzas, às 18 horas, o lançamento da campanha da fraternidade. Olha que engraçado, eu, judeu, falando da campanha da fraternidade, que vai ser uma campanha da fraternidade ecumênica. A Frente Dom Paulo foi convidada pela CNBB e pelo Conselho Nacional das Igrejas Cristãs para auxiliar na organização da campanha da fraternidade ecumênica, que, na verdade, será interreligiosa. Tá? Bom, nós temos uma teoria, né? Uma teoria, não é alta sociologia, não é alta ciência política. Claro, todos nós estudamos, todos nós lemos, ouvimos os intelectuais, os analistas e tal, mas a gente tem uma teoria que é a seguinte, que o sistema político degenerou. O sistema político estruturalmente, institucionalmente, o fato de precisar de 150 mil votos
no Amapá para eleger um senador que virou presidente do Senado, quando o Suplicy aqui precisava de milhões de votos para se eleger. É uma distorção estrutural tremenda. Essa democracia liberal, ela é muito precária. Em primeiro lugar, isso. Não dá para mudar isso da noite para o dia. E é preciso mudar a correlação de forças no país, na sociedade. Bom, daí decorre um corolário, que é não serão os partidos políticos que serão capazes de unir o país, de unir uma frente realmente democrática, porque a frente democrática que os partidos políticos buscam fazer é uma frente que se dá no âmbito parlamentar. E o Brasil é mais do que o parlamento. Então, é preciso trabalhar a sociedade. É preciso trabalhar as pessoas como todos nós, né? Que não têm mandato, que não têm carreira política e que têm uma energia e querem colocar sua energia à disposição de construir um país que possa ser melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, enfim, todos nós queremos, né? Claro, uns têm uma preferência socialista, outros são comunistas, outros são social-democratas, outros são simplesmente liberais autênticos, que não é esse liberalismo porco que caracteriza esse liberalismo hipócrita que caracteriza as nossas elites, a nossa mídia. Enfim, vamos considerar que foram liberais que defenderam os nossos presos políticos na ditadura, que tiraram os nossos presos das masmorras, da tortura e tal. Foram liberais, foi Sobral-Pinto e tal. Enfim, é preciso dialogar na sociedade civil com toda a diversidade ideológica que a gente tem, e não adianta, vai ter 30% de fascistas, ou 15%. Hoje, para nós, é óbvio que tem um núcleo duro de 15% de fascistas. Isso para nós era inconcebível alguns anos atrás. E hoje é inegável, tem. Então, nós não temos que olhar, gastar a nossa energia com o discurso, com o filme que esses canalhas fazem. Nós temos que gastar a nossa energia com o nosso campo de 70%. Nós somos maioria. Sérgio, diga. Usa os próximos 5 minutos para encaminhar um debate com o pessoal, por favor. Tá bom. Legal. Então, mas eu queria que você só retomasse um pouco o lançamento da campanha da fraternidade, eu vou falar. Que vai ser interreligiosa, por favor. Bem, legal. Então, como que a gente vai dialogar com essas pessoas como a gente, que não somos membros de partidos políticos, que não somos pesquisadores em ciências sociais e tal? Ora, a ideia da Frente Dom Paulo foi a seguinte: a religião é a instituição mais presente na vida das pessoas, desde que a gente nasce, batismo até o enterro, tem religião. A maioria das pessoas tem algum apego a alguma religião, alguma linha espiritual. Ora, então, a ideia da Frente Dom Paulo é alcançar as pessoas através da religião, nos seus lugares, nos seus territórios, nas suas igrejas.
nem sempre através da autoridade, o padre. Às vezes o padre é um cara medíocre e tal, pô, mas tem gente boa em todos os lugares. Então, se a gente conseguir que, através da religião, as pessoas se sensibilizem para pensar o outro, para pensar a sociedade, para pensar a solidariedade, é por aí que a gente vai conseguir dialogar com as pessoas naquilo que elas têm de melhor. Trazê-las para a política a partir da fidelidade que as pessoas tenham a uma formação religiosa. Daí a nossa ideia de unirmos as várias religiões para fazer isso. E, então, temos a Frente Dom Paulo como um canal da convergência pelos direitos, embora a convergência pelos direitos seja posterior, mas a Frente Dom Paulo está muito presente na Constituição da convergência pelos direitos. Temos lá os nossos mórmons, muçulmanos, judeus, enfim, não todos, mas uma boa parte está na convergência pelos direitos. E está se organizando nos diversos núcleos para cada um dos direitos. Se o cara é um jurista, é natural que ele vá ficar na área de combate à violência. Ou pode ser um jurista socioambiental, então ele vai ficar no núcleo de direitos socioambientais. Enfim, concentrar em grandes eixos, grandes temas, que é onde as pessoas vão encontrar identidade e vão poder convidar o amigo. Vão convidar o amigo não para uma coisa abstrata, convergência pelos direitos, não. Vão convidar o amigo para o núcleo de direitos socioambientais, que é aquele núcleo que está fazendo campanha junto à União Europeia, está trabalhando com as universidades, com o movimento dos estudantes que fazem a paralisação toda sexta-feira, é direitos socioambientais. Então, se você tem uma militância socioambiental, é nesse núcleo que você vai se sentir em casa. Ou seja, oferecer uma casa para as pessoas no tema. As pessoas se encontram no assunto. Antigamente, as pessoas se encontravam na praça. Hoje, as pessoas se encontram no assunto. É aí que as pessoas se socializam. Sociologia de botequim. Eu trago isso da minha experiência em projetos de portais, de bibliotecas virtuais. É o assunto. O que vai unir é o assunto. Então, direitos humanos, direitos socioambientais, fome, tal. Então, é por aí que a convergência pelos direitos pretende trazer as pessoas. E aí vem, finalmente, já vou encerrar, uma ideia à força. Nós somos, é um número que eu chuto, tá? Mas não é um número, vocês vão concordar que não é um número fora de sentido. Nós somos 1 milhão. Nós somos 1 milhão. Somos mais do que o Exército. Somos mais do que a soma das polícias. Nós somos mais. O que acontece? Nós somos dispersos, não estamos conectados. Então, exatamente. O pulo do gato é conexão. E como conectar as pessoas? Em torno das causas. As causas vão nos conectar e um vai trazer outro e a gente vai formar redes naquela causa em âmbito nacional que vão militar juntos em nível nacional. Está acontecendo isso numa escala ainda microscópica, mas a ideia é que isso possa ter um crescimento geométrico. É uma teoria de ação política e que bebe muito, a gente precisa estudar, escrever, bebe muito no Gandhi, na resistência não violenta, na desobediência civil, em ações criativas de combate ao poder instituído. E uma ação criativa que deu certo no lugar vai dar certo no outro lugar também. Então, é uma questão de formação de quadros. Enfim, isso é a convergência pelos direitos, é a ideia, a força. E
E não vou me estender mais, a gente fez um bocado de coisas no mês de janeiro, com lives, participamos no Fórum Social Mundial, especialmente no tema da fome, do enfrentamento à fome. E, enfim, é um trabalho em curso, um trabalho em formação. Na medida que a gente vai fazendo reuniões e tal, a gente também vai criando processos, sistemas, processos de acolhimento das pessoas, enfim, para que essa política que a gente está propondo, essa forma de fazer política, seja chegarem e gostarem umas das outras, conhecerem quem já está. Enfim, tem uma série de mecanismos que a gente está criando para isso. Então, eu paro por aí para a gente poder ter uma discussãozinha em cima dessas coisas que eu coloquei. Faltou falar do lançamento da campanha da Fraternidade. Quarta-feira, 18 horas, vai ser o lançamento dessa campanha interreligiosa. Vai ter líder indígena, vai ter líder do movimento negro, candomblé, rabino, sheik muçulmano. Enfim, é a pegada da Frente Dom Paulo na campanha da Fraternidade, às 18 horas. Eu ainda estou sem o link aqui, mas eu vou localizar o link para poder colocar no chat. Não tem ainda o card, só amanhã que a gente vai ter o card bonito e tal, mas eu já coloco o link aqui no chat para vocês poderem acompanhar. Você mandou um endereço YouTube. Eu mandei? Sim. Não, eu mandei alguns endereços aqui, mas não da live do lançamento da campanha. Do link do YouTube. Live de lançamento Convergência pelos Direitos. Da Convergência, sim. Não da campanha da Fraternidade. Tá certo. Essa já foi. Essa é muito importante para vocês verem na live o que é a Convergência. As personagens que aparecem lá, elas mostram os eixos da Convergência pelos Direitos. Já tem setores, já tem setores da própria igreja que estão combatendo essa campanha. Já existe resistência muito grande. Sim, mas é a guerra que se trava contra o Papa Francisco. Isso. Em nível mundial. A Carmen levantou a mão aí para poder intervir. Desculpa. Fala, Carmen. Então, queria só observar que eu gostei demais assim do que o Sérgio colocou, né? E quando ele falou inspirada em, eu pensei no Gramsci, né? Eu estudei muito Antônio Gramsci nos meus estudos para o doutorado, também para o mestrado e tudo. E essa coisa que ele chamava guerra de guerrilha, né? Então, é que você, vamos dizer, sensibiliza, trabalha a sociedade civil, né? Porque sem uma consistência, né? O Brasil ele foi edificado sem sociedade civil, né? É um país em que as instituições aconteceram e oprimiram todo o resto, né? Quer dizer, um império aconteceu e depois a república se fez através das mesmas forças constituídas e a sociedade civil dane-se, né? Ela ficou lá oprimida, sendo reprimida sempre e tal. Então, essa coisa, assim, eu acredito muito nesse trabalho com a sociedade civil. Eu acho que o Bolsonaro está aí hoje justamente por causa de uma fraqueza deste trabalho de base, né? Que, enfim, as esquerdas perderam o pé nisso e tal. Uma época até ensaiaram, né, mesmo com a teologia da libertação, eu me lembro um pouco disso, acompanhei, e então eu acho que é por aí, eu acho que a gente tem que focar nisso, vejo até consistência teórica, não de botiquim, não, Sérgio, consistência sociológica, teórica mesmo, pelo menos faz sentido com coisas que eu tenho estudado ao longo da minha carreira acadêmica, né? E uma outra coisa que eu acho muito importante, talvez falando aí
da angústia, né, que a Simara coloca, né? Quer dizer, óbvio, eu também tive momentos muito angustiadas e às vezes tenho ainda, mas procuro me trabalhar muito com isso de não valorizar extremamente, né, isto que está nos sendo ofertado com essa quadrilha de excrescências que a gente está sendo obrigada a assistir, né, direto. Então, eu concordo também que a gente tem que fortalecer o nosso discurso, nossa argumentação, as nossas coisas, né? E tentar, porque a mídia ela é cooptada, grande mídia, né? Mas existem canais, eu como jornalista acompanho, canais honestos e tudo isso que certamente reverberarão ideias bacanas, né? E como jornalista até me coloco aí para tentar esse trabalho, fazer esse trabalho também, né? Era isso que eu tinha a dizer. Eu peço a vocês para limitarem o tempo da intervenção, para dar tempo de todo mundo falar. Dessa vez agora é a Ana Maria que vai falar. Oi, eu queria pedir para o Sérgio se ele podia mandar um link ou mandar uma referência sobre a Agenda 2030. Eu trabalhei um pouco com o pessoal na psicologia socioambiental e a gente discutia a Agenda 21, né, que seria esse ano. E a Agenda 2030 eu não conheço. Eu gostaria de saber se pode colocar para a gente um link aí. E eu queria te dizer também que na psicologia socioambiental a gente não trabalha na área assim ambiental, a gente entende a fome, os outros direitos civis e tudo mais como parte dessa questão socioambiental, né? Então é uma coisa mais integrativa, a gente trabalhava neste modelo, né, de psicologia socioambiental. Só pedir se pode mandar essa referência. Mando já vou localizar aqui. Alguém mais quer falar? Quero falar. Eu achei, assim, para mim foi muito importante, porque essa questão da agenda positiva e da organização por assuntos, né? Porque eu acho que é nos assuntos que a gente se encontra, nos assuntos que a gente tem alguma vivência e no assunto que a gente pode contribuir. E eu vejo isso como essa questão da negatividade, de cada hora ter um tema revoltante, uma forma de captar mesmo a nossa energia e, às vezes, até a mídia alternativa cai nessa polarização que é do interesse do Bolsonaro, né? Cair no maniqueísmo e tal. Então, quando eu vejo essa frente de governadores, a convergência pelos direitos, essa organização que a gente vai fazendo paralela, né? Sem ir pelos trâmites institucionais, porque eu acho que os trâmites institucionais no Brasil todos estão muito doentes mesmo, né? Estão muito reativos e muito pouco proativos. Então, eu saio daqui, quero te agradecer, bastante assim, esperançosa de saber que tem uma rede, né, de resistência a qual a gente pode colaborar. Para a gente sair do discurso negativo, reativo, que tira a nossa energia mesmo. E eu acho que agora você tem também nas redes paralelas para trazer, porque eu vejo ainda algumas da mídia alternativa muito ainda cooptada por essa, quer dizer, tentando se organizar, mas muito cooptada por esse discurso da polarização, que é uma coisa muito humana, né?
ou isso ou aquilo, né? Tá. Deixa eu dizer uma coisa. A Ivone colocou uma mensagem no chat. Eu pediria a ela para falar. Eu também quero agradecer muito ao Sérgio, porque me deu um alívio assim, saber desse trabalho de vocês e, de alguma maneira, eu também venho acompanhando o seu trabalho através da Frente dos Governadores. Eu nem sabia que você estava no meio de tanta coisa que eu venho acompanhando e admirando e, assim, ficando... sabendo que tem alguém fazendo alguma coisa. Então, eu estou acompanhando o seu trabalho de alguma maneira, tá? Eu só comentei que nos anos de 1940, Simone Weil, ela conseguiu se aproximar dos trabalhadores, da classe operária, por meio do trabalho operário. E hoje o que a gente tem que fazer é através das religiões. Para se aproximar desse pessoal, tem que fazer como ela fez, ir lá na base, só que a base dela era o trabalho operário. Nossa, agora virou religião, porque não tem mais trabalho, né? Não tem mais organização, não tem mais operário. Não tem mais o trabalhador organizado, não tem sindicato. Então, isso que você falou das religiões, eu achei de uma importância fundamental, que é esse o caminho para se chegar nas bases. Ivone, faz uma breve apresentação sua, porque quando você entrou, o pessoal já tinha se apresentado. Tá bom. Eu sou formada em magistério, com especialização no método Montessori, depois fiz serviço social, trabalhei 16 anos na FEBEM, e depois eu fiquei 37 anos e até atualmente eu continuo como editora de livros didáticos da área de exatas e ciências da natureza. E conheço o Marco também desde o CIEPSIC, fiz o curso de grupos operativos com ele, com o Newton, nos anos de 81 a 85. Tá. Quando eu estava na FEBEM. Você também entrou depois, você podia fazer uma apresentação breve sua? Quem? Isabel Pérez. Boa noite a todos, eu sou Isabel Pérez, eu trabalho com uma ONG contra a tortura, que é a Ação dos Cristãos para a Abolição da Tortura, e faço parte do grupo de fé e política do Heliópolis. Tenho toda a minha militância baseada na Ação Católica Operária, a antiga ACO. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui e conhecer um pouco o trabalho de vocês. Parabéns, Isabel. Parabéns pelo seu trabalho. Gostaria de uma hora poder conhecer melhor e até participar de alguma maneira. Ok, estou às ordens. Terezinha, você podia fazer o mesmo também? Oi, pessoal, eu sou a Terezinha, eu sou professora biomédica, eu militei... Oi? Eu sou de São Paulo. Oi? Ok. Conheci vocês, quer dizer, conheci o Conversagem num grupo de Zap que chama Indignados. E daí eu achei legal essa proposta, mas nunca tive tempo de entrar. Sempre quando eu lembrava, já tinha acabado. E eu acho bem legal. Minha militância é no bairro, né? Eu não sou evangélica, mas eu estou trabalhando numa igreja evangélica já há 3 anos. Eu me infiltrei mesmo, porque eu queria entender o que acontece, e aí eu estou frequentando 2 templos. Quais são, Terezinha? Pequenos. Hã? Quais são esses templos? Então, um é aqui em São Paulo, na Vila Sônia, que é ligado à Igreja da Graça. E o outro é dentro da favela do Colombo, que é a Assembleia de Deus. Porque eu dou aula perto da favela, e aí comecei um trabalho lá com o pessoal do PT. E aí me aproximei. E com essa história, eu formei um núcleo lá, com as mulheres evangélicas. Então, é bem interessante, porque eu fui descobrindo outras coisas. Assim, aí você começa a entender
como é que funciona a cabeça, né? Como é que funciona esse mecanismo, né? Porque você não precisa morrer para ser feliz, né? Você pode ser feliz agora. Essa é a ideia, né? Não é pecado você acumular bens, percebe? E, enfim, um outro momento a gente conversa, mas é isso. Terezinha, você conhecia a Isabel ou não? Se conheceram aqui? Eu acho que eu não conheço. Eu conheço bem Heliópolis, mas eu não conheço a Isabel, eu acho. Eu não Muito pude, interessante esse grupo que se formou, então, né? Como é que tem um monte a de gente gente de São pode Paulo, a gente participar? pode. Como é que a gente pode participar desse grupo Indignados? Não entendi. Como se pode participar do grupo Indignado? Ué, eu acho que você está lá, é um grupo de Zap, chama Indignados. Não estou, não. Também não conheço este grupo, não. Ué, mas o link está lá, no Indignados. Eu acho que a maioria das pessoas é do Sul, é do Rio Grande do Sul. Alguém deve ter passado, então. Você podia depois mandar um convite do grupo para mim. Tá bom, eu mando para vocês. Tá. Legal. Aliás, vocês que entraram hoje pela primeira vez, eu vou colocá-las nos nossos dois grupos, o Conversagem e o Conversagem da Quarentena. Conversagem mais geral, o Conversagem da Quarentena é desse grupo aqui. Tá? Agora, Sérgio, também seria interessante, Marco, a gente saber como que pode participar na rede do Convergência por Direitos. É só pedir. E eu vou explicar qual é o fluxo. A pessoa que se interessa, a gente vai adicionando uma por uma e acolhendo. Tem vários grupos WhatsApp. Isso é fundamental. Não é um só. Vários. Um é o de acolhimento e integração. A pessoa se apresenta, é acolhida, outras pessoas comentam, tal. Tem uma página com as mini bios dos mini currículos de todo mundo que já estava, enfim. E aí, dependendo do teu interesse por um núcleo, aí você já é puxada para um núcleo, para aquele núcleo, onde você pode atuar melhor. E tem um grupo Zap geral, onde todo mundo posta os eventos, as notícias, aquilo que normalmente inflaciona os grupos WhatsApp, a gente separou. Então, é um grupo geral. Pode postar qualquer coisa, mas acaba tendo também uma filtragem, assim, porque as pessoas estão se habituando a colocar coisas pertinentes. A Terezinha avisou que a bateria do celular dela está acabando. Se ela sumir, é por causa disso. Tá no finzinho. A Hilda quer falar. Hilda? Sim, eu ia falar que eu achei muito interessante essa pauta de vocês terem colocado em cima dos objetivos da Agenda 2030, porque ela cobre realmente todas as áreas, né, necessárias em relação aos direitos, e está sendo muito explorada, né? Não aqui pelo nosso governo, mas explorada em vários projetos, né? Projetos que vêm de fora com verba, né? Também para a ONG participar, e eles todos são baseados em cima desses objetivos, né? Se você, qual é a sua atuação como ONG, a sua atuação como instituição, quais dos objetivos você está seguindo para poder conseguir, né, um projeto fora, não só aqui no Brasil, mas também
de verba internacional. Então, eu acho que isso dá realmente um bom respaldo para a participação, né, das pessoas em cada área mesmo, né, de atividade. Achei muito bacana. Luiz, você não quer fazer uma intervençãozinha? Eu queria, Marco. Queria mais uma vez. Pode falar? Vamos dar espaço para o Luiz e depois você entra, tá bom? Não, é que ele demorou. É que minha conexão está muito instável. Eu acho que eu perdi algumas coisas aí da exposição, mas eu achei muito interessante. Como eu tinha colocado no início, eu trabalho num nicho de entidades sindicais de trabalhadores e eu sinto que esse grupo que o Sérgio está expondo tem material muito interessante para poder ser explorado e acredito que essa conexão com as entidades, né, apesar do descrédito das instituições, mas eu acredito que é um trabalho necessário orientar esse pessoal, porque muitas vezes os dirigentes sindicais são dirigentes que não têm uma formação política adequada, mas estão lá, ocuparam um certo espaço, mas é preciso cuidar também desse pessoal para que eles possam ter um desempenho melhor. Hoje, por exemplo, eu recebi uma notícia que um espaço de formação, que foi um dos primeiros espaços criados para a formação sindical, com o surgimento do chamado novo sindicalismo, está encerrando atividades. Né? Então, sim, perde-se referências importantes na formação mais geral das pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que o Sérgio comentou, que a gestão do conhecimento é uma coisa muito estranha, né? Um nome muito pomposo, mas, de alguma forma, a gente tem que aprender a passar conhecimentos, a procurar a formação das pessoas para que elas possam ter uma atuação melhor e que possam trazer a instituição a serviço da sociedade civil, como foi colocado, e não a instituição pela instituição. Então, acho que essa é uma batalha muito longa e eu acredito que o movimento sindical é uma dessas instituições que tem um papel. Apesar de o mundo do trabalho estar sofrendo uma mudança muito forte, mas o trabalho continua existindo e a exploração, como nunca, está forte. Assim, desde quando eu me conheço, estudando um pouco do movimento sindical, eu acho que nunca teve tão profunda essa desigualdade de acumulação de riqueza. Tem que se batalhar pelas institucionalidades, né, na busca de uma distribuição mais equânime da riqueza. E alguém comentou sobre que a religião, por exemplo, dos evangélicos, eles não têm nada contra isso. Eu acho que é um caminho. A sociedade operária, a sociedade dos trabalhadores ou dos despossuídos tem que entender que eles têm direito a participar dessa riqueza. O governo britânico bateu a meta de vacinar 15 milhões de pessoas até hoje. Tem alguém com som ligado. Uma coisa por aí que deve ser feita, né? Tem que se ter um horizonte. Congelou. Congelou. Não está mais. Oi? Ana, eu vou ter Ana, que sair, porque eu vou ter que carregar meu celular. Isabel, ok. Oi. Ana. Eu queria fazer mais uma pergunta. Isabel, procura voltar amanhã e conhecer um pouco mais o grupo, tá? Pois eu quero conhecer um pouquinho mais. Eu vou ficar muito feliz se você voltar amanhã. Quero conhecer melhor seu trabalho. Certo, eu dou uma boa noite para vocês e vou tentar carregar meu celular, porque o local que eu estou não me facilita muito. Tá bom, tá ok, obrigado. Tá, nada, boa noite.
Boa noite. Ana, sua vez de falar. Bom, então, eu queria fazer mais uma pergunta para o Sérgio. Como que a gente pode divulgar esta convergência por direitos? Porque eu participo de 2 outros grupos, eu até mandei o convite para essa reunião de hoje, mas, pelo jeito, ninguém veio. Mas eu gostaria de divulgar essa convergência por direitos, porque são pessoas militantes, são pessoas que têm interesse em militância, nesse tipo de militância. Eu acho que seria bom a gente saber qual é a forma de divulgar isso. Olha, como toda organização jovem, nós não temos ainda uma comunicação bem estruturada, com textos bons, com o nosso site não está atualizado também. Enfim, nós vamos ter uma reunião essa semana em que a gente vai definir um arroz com feijão de comunicação. Qual é o convite padrão que a gente oferece para as pessoas poderem mandar para os seus amigos e tal. Então, eu vou ter isso na sexta-feira. E aí eu mando para você. Você colocou o seu telefone aí, Ana? Eu estou no grupo do Marco, já, do Conversagem na Quarentena, e o Conversagem também. Isso, eu mando para o grupo. Lógico. Vou mandar um texto. Legal, Fica tudo. Isso. Ótimo. Agora, ótimo. você falou também, você mandou um chat sobre a entrevista que você vai fazer amanhã no canal do Conde, né? Quer falar sobre isso? Eu converso muito com o Conde e já fiz várias entrevistas com ele. Ele é muito aberto a essas ideias críticas à própria mídia alternativa, né? Ideias críticas aos partidos, mesmo ele não concordando, mas ele sempre se mostrou aberto às minhas propostas. E amanhã essa entrevista vai ser exatamente sobre o despertar. Será que o Brasil vai despertar? O gigante vai despertar? E nós vamos falar disso, do despertar da sociedade civil. E eu vou falar também do histórico que existe, de outros despertares da sociedade civil, como, por exemplo, o PNBE na década de 90, Pensamento Nacional das Bases Empresariais e tal. Tem uma hora que o pessoal acorda, né? E vou falar dessas possibilidades que quase ninguém está considerando, porque as pessoas estão esperando direção, estão esperando liderança dos partidos, do candidato a presidente, que agora vai ser o Haddad, mas quem sabe, né? Quem sabe se vai conseguir constituir uma coalizão, uma frente. Então, fica todo mundo esperando que comece as convenções, o calendário dos partidos, e até lá ninguém tem linhas de ação para seguir. Ora, hoje, coincidentemente, ouvi, você deve saber quem é, o André Constantini, que é das favelas. Sim. E ele falou que ele está começando, ele acha que ele tem que ir para as igrejas e para o presídio, que foi onde a maioria dos evangélicos penetrou, e ele tem que levar o discurso da sociedade socialista, de um projeto de sociedade diferente, muito interessante. Ele é um cara muito empolgado, muito guerreiro, muito. E hoje, coincidentemente, eu não acabei de ver esse programa, foi no 247, e ele trazia também essa questão
né? Eu acho que a gente está falando aqui de correr por fora, porque se esperar pelas lideranças políticas, eles sempre se conchavam lá e a gente que se dane. Né? O André Constantini está na Convergência pelos Direitos também. Vocês vão vê-lo na live de lançamento da Convergência. Ele está lá. Márcia, você quer fazer alguma... Márcia, você quer fazer alguma interferência, alguma fala? Eu queria aproveitar e agradecer a oportunidade de estar aqui. Gostei demais. Acho que é um caminho. Eu venho procurando mesmo um trabalho mais efetivo, de mais ação, não só de reflexão. Então, eu já me considero parte, que vou continuar estando com vocês e acompanhando e vendo onde eu posso me integrar mais, assim, de pertinho, em alguma coisa que eu possa contribuir mais com a experiência que eu tenho e também receber de vocês. Ok. Bem, gente, nós temos normalmente uma prática de, no fim da reunião, pedir uma síntese, mas hoje, com tantas pessoas participando e com o assunto se desdobrando até essa hora, eu vou pedir só ao Newton para fazer um resumo breve do que foi a nossa reunião hoje, tá? O observador do nosso grupo. Tá sem som, Newton. Agora sim. Eu estava colocando que normalmente eu faço um relato do que ocorre no grupo, mas hoje não caberia relatar o que o Sérgio colocou. Mas eu pensei em estar falando o que do relato dele despertou nas pessoas a partir das colocações que elas fizeram. Né? A primeira foi a primeira intervenção da Carmen, que ela vai associar um pouquinho essa ideia da convergência de chegar ao público através da religião, chegar ao povo através da religião. Ela associa um pouquinho com o movimento de Gramsci, né? E guerra e guerrilha. Né? Só que hoje os tempos são outros. Né? Gramsci vai pensar no trabalho, considerar importante o trabalho na sociedade civil, mas hoje chegar nesse povo através da religião é um elemento importante. A Ana vai destacar a importância da Agenda 2030, porque ela não conhece, pede informações, que elas são mais ligadas na Agenda 2021. Né? Então, quer informações sobre a 2030 e fala um pouquinho sobre o trabalho socioambiental, no que consiste o trabalho socioambiental. A Vera vai falar de uma agenda positiva, que é bom ter uma agenda positiva e também importante essa organização por assunto, né? Nas redes sociais, porque isso cria uma resistência que pode ser uma resposta a essa questão da reatividade que está muito presente hoje. A Ivone destaca a importância, né, de poder se aproximar das pessoas através da religião. A Isabel vai lembrar o trabalho dela na militância da ação católica. E a Terezinha também se apresenta falando do seu trabalho em 2 igrejas.
a Regina vai perguntar como é que pode participar da convergência, né? Então, o Sérgio vai esclarecer que tem uma entrada inicial, que tem um núcleo de acolhimento, e que, a partir desse núcleo, pode-se participar por assunto específico. Mas que tem um outro campo, que é de postagem de notícias, vamos supor, né? Que ele separa para não carregar muito esse núcleo de acolhimento e de assuntos. A Hilda vai destacar a importância da Agenda 2030, né? Então, no sentido de que a convergência está tomando isso como referência, é algo muito importante, né? O Luiz, ele vai contar da área principal de trabalho dele, que é junto aos sindicatos, né? E destaca que, hoje em dia, a importância de cuidar da formação dos dirigentes sindicais. Depois eu perdi porque o som estava meio ruim, né? E a Ana pede, então, informações sobre como divulgar a convergência, esse trabalho toda a convergência por direito. E a Regina vai lembrar, então, a fala do André, né? No sentido de que, hoje em dia, é importante ter que ir para a igreja e para o presídio, né? E o Sérgio vai lembrar que o André já está integrando essa convergência por direitos. Basicamente, foram essas questões que surgiram. Ok. Alguém quer falar mais alguma coisa antes de terminar? Eu queria só falar uma coisa que eu até postei aqui para não perder a ideia. Essa coisa da gente poder se vincular via WhatsApp ao Convergência Democrática, que você ficou de mandar o link para gente também, né? Sim. Se não poderia redes inteiras, por exemplo, esse grupo fazer parte do grupo. Rede, como você falou, rede dentro de rede, né? Se a gente não poderia, como um grupo, porque eu senti que todo mundo se interessou, ou quem quisesse, mas existe a possibilidade de um grupo de WhatsApp fazer parte do grupo? Ou é só individual? Olha, não há nenhum problema em todos os indivíduos do grupo fazerem parte. Porque não há essa estrutura de grupos dentro da... Os grupos são por assunto, são pelos eixos. Então, cada pessoa, ao se integrar, vai encontrar lá um ou mais temas nos quais ela vai poder contribuir mais. É que quando você fala em redes dentro de redes, né, me dava essa ideia de vários grupos se reunindo já como grupo dentro de uma rede maior, dentro de um grupo maior. Mas eu entendi, obrigada. E aí, então, Simara a gente está vai... saindo, viu, gente? A Simara está saindo por causa da bateria. Muito obrigado. Veja se volta mais vezes nesse grupo. De segunda a sexta-feira, exceto nos feriados, nesse horário de 19h30 às 21h. Pronto, quem fala? Só perguntar se amanhã a gente vai fazer o encontro, se amanhã é feriado ou não. Não, não é feriado. Tá bom. E aí, mais alguém? Podemos terminar por hoje? Como é que é? Uma última dúvida, porque assim, essas coisas dos grupos me confundiram. Então, tem o grupo da conversagem, mas e tem um outro grupo da rede também, né? E aí você, Marco, vai colocar a gente no grupo da conversagem, pelo que eu entendi, é isso? Nós temos 2 grupos em WhatsApp. Um grupo que chama Conversagem, que é mais genérico. Tá. E tem um grupo que é Conversagem na Quarentena, que é das pessoas que participam dessas reuniões aqui. Tá. E aí, para participar da rede da convergência, a gente vai por meio desses grupos da conversagem? O Sérgio ficou de colocar os links no grupo de conversagem, tá certo? Tá ótimo.
Beleza. Era essa minha dúvida. dúvida. Isso, Sérgio, confirmou? Isso. Vou colocar os links. Você me dá um tempinho para eu poder incluir a turma nova de hoje no grupo. Tá. Beleza. Então, eu vou colocar esses links que a gente tem agora e vou continuar mantendo vocês informados sobre... Aí eu acho que isso seria bom se você viesse aqui de vez em quando, dar umas notícias boas. Bem, obrigado. Uma pauta positiva. Ok. Tá certo? É isso. Obrigada pela sua... E ficamos. Podemos terminar por hoje. Eu queria agradecer muito a generosidade do Sérgio, que veio, ocupou todo o nosso tempo, praticamente. Né? Precisava de 2 reuniões para conversar com o Sérgio. Eu venho de novo. Só para falar do Daime, tá bom? Eu fiquei curiosa. Não é o Daime. Uma só para falar do Daime, que eu fiquei curiosa. Mas não é o Daime. O Daime é uma linha espiritual, a união do vegetal é outra. Ambas utilizam o chá, a ayahuasca, mas são diferentes. Eu já ouvi falar na união do vegetal. Dos vegetais ou do vegetal, né? Do vegetal, União do vegetal, certo. Então, você podia um dia falar sobre isso. Você ainda faz parte desse grupo? Adoraria ouvir você falar a qualquer hora sobre isso. Posso falar. Marco? Eu estou convidando por minha conta. Márcia, então seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Todo mundo que chegou aqui. Obrigada. Carmen. Obrigada, Sérgio. Legal. Muito obrigado a vocês, todos e todas. Foi um enorme prazer. Foi uma conversagem muito leve, gostosa. E eu acredito que esse 1 milhão que nós somos, a gente vai precisar de muitos grupos de conversagem, porque é aí que se criam as conexões afetivas. É em grupos como esse, em que existe uma continuidade da relação, não é uma coisa de assembleia de partido e tal, não, são grupos. Casa das pessoas, encontro de família, e na hora que a gente for ver, a gente descobre que somos um exército. Obrigada, tudo baseado no vínculo, né? É isso. Paulo Freire na cabeça. Exato. Muito bom, gente. Que quer participar mesmo desse grupo. Esperemos que você participe mesmo, viu, Silvana? Tá? Quem? Silvana disse que quer participar desse grupo. Legal. Legal. Ok. Tá bom. Beijo, gente. Beijo, gente. Até amanhã. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Marco. Obrigadão, Newton, adorei a síntese, Newton. Era isso mesmo. Genial. Beijos a todos. Até amanhã. Obrigada. Muito obrigado, Até amanhã, gente. colegas. Boa noite, bom descanso. Amanhã. Tchau.